Imagine se você pudesse agir de forma constante, mesmo quando a sua motivação desaparece. Não seria maravilhoso? E se eu te dissesse que isso é possível? Hoje eu quero te revelar 3 neurotruques que são verdadeiras alavancas para você ser essa pessoa mais constante, que realmente faz e acontece, que não fica desistindo pelo meio do caminho, mas se mantém firme, focada ao longo do tempo. E o segredo para ser constante de verdade é entender como a química ela acontece nos bastidores do nosso cérebro. Mas antes de seguir, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui nós falamos sobre desenvolvimento, sobre como ser disciplinado, como ser constante, como tirar os seus sonhos do papel. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí também para não perder os próximos vídeos. E além de todo o conteúdo que eu compartilho aqui nesse canal, eu tenho também um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho materiais exclusivos que vão te ajudar a se organizar melhor, a dar conta das demandas da sua semana. E lá eu também disponibilizo uma aula sobre como vencer a procrastinação. E nessa aula eu me aprofundei e trouxe técnicas também para vencer essa situação. Então, se você quer aproveitar esse material de forma totalmente gratuita, eu sempre deixo o link aqui do meu grupo exclusivo na descrição e no primeiro comentário. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, você pode clicar no link e participar. Bom, seguindo aqui o nosso vídeo, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a nossa motivação ela é algo realmente inconstante. Se acontece alguma coisa no nosso dia, ela já flutua completamente. É porque a motivação, ela é uma emoção. Então, quando nós temos ali um problema no nosso dia, você vai fazer um café e percebe que acabou o pó de café. Isso já te frustra, já mexe contigo, você já vai perdendo toda aquela motivação, a empolgação que você tinha no dia. Então você acaba às vezes até desistindo de outras coisas porque ficou chateado que não conseguiu tomar o seu café, ou acabou a água lá e você acabou não conseguindo tomar o seu banho, você não dormiu bem, tudo isso vai afetando a sua motivação e muitas vezes você não consegue ser constante por conta disso, porque você fica apenas dependendo da sua motivação. E muitas vezes no início do dia nós até acordamos ali motivados, mas conforme vamos enfrentando esses problemas, a nossa motivação vai diminuindo, chegando lá mais para o final do dia já bem desanimados com tudo isso, com preguiça, cansados. Se você se identificou com isso, que as situações, que a sua motivação também é flutuante, ela é completamente inconstante, deixa um like aqui no vídeo, porque aí eu sei que você se identificou aqui com esse tema. Mas agora você deve estar se perguntando, ok, se a nossa motivação é flutuante, ela não é algo constante o tempo todo, como que nós podemos ser constantes no nosso dia a dia? Porque as responsabilidades de adulto exigem sim a constância, o fazer todos os dias, mesmo quando nós não temos essa motivação, mesmo quando não temos essa vontade de realizar, a força de vontade. E um ponto muito interessante que é importante lembrar é que a constância, ela é uma habilidade que pode ser adquirida e quanto mais você exerce no seu dia, mais ela vai se fortalecendo. E esses 3 neurotruques que eu quero aqui compartilhar com vocês vão te auxiliar a realmente desenvolver essa constância que é tão essencial para a gente dar conta de todas as nossas demandas da vida pessoal, profissional, familiar e assim por diante. E o primeiro neurotruque que eu quero destacar aqui para vocês são as pequenas vitórias. Toda vez que a gente tem ali uma vitória minúscula no nosso dia, isso libera dopamina no nosso cérebro, que é um neurotransmissor responsável por aquela sensação de prazer, de bem-estar, de sucesso. Isso acaba se tornando um motor da motivação. E aí existe aqui um truque realmente para você potencializar ainda mais. Toda vez que você consegue concluir uma tarefa,
isso é uma vitória. Isso gera a dopamina, gera essa sensação de bem-estar, de bem-sucedido. E isso é bom porque o nosso cérebro, ele quer sentir coisas boas. Ele quer, esses sentimentos são bons e ele busca repetir ao longo do nosso dia. E aí, um fator para você potencializar ainda mais essa dopamina, essa sensação de bem-estar, porque isso é fundamental para a gente ser constante, é você comemorar essas pequenas vitórias do seu dia. É você realmente vibrar pelas coisas que você consegue realizar. Essa é uma técnica que o livro Micro Hábitos traz, que acaba gerando muito mais engajamento com as coisas que você está realizando no seu dia. De certa forma, é uma maneira de você hackear o seu cérebro para você ter ainda mais motivação, ainda mais força de vontade para realizar aquilo que é necessário. Se você olhar para um jogo de vôlei, o objetivo ali daquele time é ganhar o campeonato. Só que antes de ganhar o campeonato, ele precisa ganhar aquele jogo. Só que antes de ganhar aquele jogo, ele precisa marcar pontos. E se você parar para observar um jogo, toda vez que o time marca um ponto, principalmente esses que passam mais na TV, os jogos mais oficiais, você vai perceber que os jogadores, eles comemoram cada ponto que eles fazem. Eles vibram, batem palmas, se junta aquele bolinho ali de todos os jogadores, comemoram e voltam para suas posições. Então, eles estão ali o tempo todo comemorando as pequenas vitórias do jogo. Eles não deixam só para comemorar quando eles vencem o campeonato ou quando eles vencem o jogo. Eles já vão comemorando. Por quê? Porque essa comemoração traz mais motivação, mais esses sentimentos positivos que são tão essenciais para nossa constância. Inclusive, essa semana eu estava escrevendo um guia sobre rotina produtiva e eu não estava assim tão empolgada para realizar aquilo naquele momento, mas eu precisava fazer porque eu tenho um prazo para concluir isso. Então eu comecei a pensar, o guia, ele tem vários capítulos e dentro desse capítulo são vários parágrafos. Então toda vez que eu conseguia concluir um parágrafo, eu comemorava, uau, consegui, venci, deu certo. E isso eu trabalho também muito com as minhas clientes. A gente pega o objetivo maior delas, divide em etapas e a partir dessas etapas, em pequenas ações diárias. Porque são esses pequenos passos que fica mais fácil da gente encarar e fazer as coisas e ser constante, mas também nos dá essa possibilidade de comemorar os pequenos passos, de ter essas pequenas vitórias no nosso dia a dia e nos conectarmos a esses sentimentos mais positivos de bem-estar, de sucesso, porque todos nós queremos nos sentir bem, queremos ter sucesso. Então, se nós temos isso no nosso dia, em vários momentos, realmente a gente se conecta com esses sentimentos mais positivos, o nosso humor melhora, e aí a gente realmente tem mais força de vontade, isso dá mais gás, mais gara para realmente a gente fazer aquilo que é necessário. É como se nós estivéssemos ali subindo pequenos degraus a cada passo que a gente dá, a cada tarefa que nós conseguimos concluir no nosso dia a dia. Inclusive, se você quer saber como eu posso te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, a você fazer todo um planejamento para ter pequenos passos, pequenas atitudes no seu dia a dia para você realmente avançar com consistência na direção dos seus sonhos, eu sempre deixo o meu link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então me chama para a gente conversar, trocar uma ideia e eu te explicar como eu posso te ajudar a realmente avançar na sua vida, a destravar e sair da estagnação. E nós até podemos realizar as coisas do nosso dia na força do ódio, como muitas pessoas utilizam essa frase quando vão para a academia e não estão tão motivadas. Só que agir na força do ódio é extremamente cansativo, exaustivo. Você está o tempo todo ali se forçando numa batalha interna para conseguir fazer as coisas, mesmo passos pequenos. É extremamente desgastante e chega um momento que você simplesmente joga a toalha. Então não é um caminho sábio para você seguir na força do ódio e ser constante. É muito mais sábio você
comemorar as pequenas vitórias, os pequenos avanços que você está tendo na direção das coisas que você precisa realizar, que você quer conquistar, porque isso vai gerando esse sentimento de bem-estar, de sucesso, e você vai começar a repetir cada vez mais essas ações. E o segundo neurotruque que eu quero destacar aqui para vocês é a gratidão, para você realmente conseguir se conectar a sentimentos positivos, porque não tem como você, ao mesmo tempo, ser grato por algo e ter pensamentos negativos. E, infelizmente, pensamentos negativos te levam a desistir, a ficar paralisado, a não ter a força de vontade suficiente. Então, quando você é grato pelas coisas, sejam pequenas coisas do seu dia a dia, sejam coisas maiores também, isso traz calma, traz tranquilidade, porque vai sendo liberado a serotonina no seu cérebro e ela vai trazendo energia, a resiliência para você estar ali enfrentando os desafios do dia a dia, para você realmente ter essa força necessária, porque sim, nós temos desafios no nosso dia a dia. Já aconteceu comigo aqui de gravar um vídeo inteiro, uma explicação linda, maravilhosa, e quando eu fui para a edição, eu percebi que tinha falha no áudio e eu tive que refazer toda aquela gravação. Então, muitas vezes a gente enfrenta, sim, obstáculos. Teve situações que eu organizei um material para compartilhar lá no grupo exclusivo e aí eu acabei perdendo o arquivo aqui no meu computador, tive que refazer. E muitas vezes nessas situações dá sim vontade de desistir, dá vontade de chutar o balde, porque você tenta uma vez, tenta outra vez, as coisas não dão certo e isso faz parte da vida. Agora, quando você está conectado com a gratidão, fica muito mais fácil de superar essas situações, de tentar novamente, de aprender com essas situações. Além do mais, quando você é grato, você também consegue regular mais o seu humor, porque você está conectado mais aos sentimentos positivos, você tem aquela sensação de satisfação. Então, busque ser grato pelas pequenas coisas do seu dia a dia. Algo que eu gosto muito no meu dia é de sentir o sol no início da manhã, na pele, aquecendo, sabe? Isso dá uma sensação tão boa. E eu sou tão grata por esses momentos, às vezes são ali alguns segundos, mas é tão bom. Isso nos conecta a algo tão positivo. Se você também gosta de sentir o sol na pele, comenta aqui embaixo para mim saber que não sou só eu que gosta disso. Inclusive na Bíblia está escrito: em tudo dai graças a Deus. Então isso é algo realmente poderoso, porque além de regular o humor, da gente conseguir encarar melhor as adversidades, quando é liberado serotonina no nosso cérebro, nós também temos a possibilidade de controlar os nossos impulsos. Nós não precisamos ficar reagindo no modo automático diante das situações, mas nós podemos parar, pensar, analisar e tomar melhor decisão naquela situação. Não precisa ser nesse modo automático aí, reagindo a tudo sem pensar. Isso vai nos permitir também até mesmo controlar melhor o nosso apetite, o nosso sono e assim por diante. Então, realmente, a gratidão nos conecta a algo muito mais positivo. E quando nós somos positivos, nós realmente conseguimos fazer mais, tirar o nosso melhor potencial, atingir a nossa capacidade máxima no nosso dia a dia. E se você está tendo algum insight aqui nesse vídeo, já aproveita, compartilha aí com um amigo para ajudar ele. E o terceiro neurotruque que eu quero destacar aqui para vocês é em relação ao movimento. Quando nós movimentamos o nosso corpo, há uma redução do estresse, porque nós desconectamos daqueles 1000 pensamentos que passam por minuto na nossa mente e temos ali a possibilidade de deixar de lado tudo aquilo que é negativo e se concentrar nos sentimentos mais positivos, na alegria, na felicidade. Quando a gente se movimenta, a gente tem essa possibilidade. Se vocês parar para observar aqui, esses 3 neurotruques, eles realmente nos levam a nos conectar com os sentimentos mais positivos, com o bem-estar, com a alegria, com o sucesso.
e trazem a calma, a tranquilidade para o nosso dia a dia, porque é isso que realmente faz a diferença. Ficar vivendo nessa coisa de apagar 1000 incêndios no dia, correndo de um lado para o outro, não nos ajuda a ser constante, a dar conta das demandas. Nós realmente precisamos agir com muito mais calma, com sentimentos mais positivos, porque é isso que nos dá a força necessária. E quando nos movimentamos, é liberado endorfina no nosso cérebro, que é responsável pela aquela sensação de disposição, de energia. Porque corpo parado tende a ficar parado, isso é uma lei da física. Quanto mais a gente fica parado, mais a gente sente cansaço, preguiça e vontade de não fazer nada. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu não estou falando que não devemos descansar. O problema é o excesso, porque nós não fomos criados para ficar 24 horas sentado atrás de um computador, ficar 24 horas atrás de telas, sem movimentar o nosso corpo. Se a gente parar para pensar e analisar um pouquinho da história, nós vamos perceber que para o homem se alimentar, ele precisava caçar. Isso exigia movimento. Para ele se alimentar, ele precisava coletar frutas, vegetais e assim por diante. Isso necessitava movimento, subir numa árvore e assim por diante. E hoje nós estamos cada vez mais parados e cada vez nos sentindo mais cansados, com mais preguiça, ao invés da gente se colocar em movimento. Porque é justamente o movimento que vai trazer essa disposição, essa energia. Eu sei que às vezes parece contraditório, mas eu vou me cansar no movimento. Sim, existe o cansaço, mas depois, ao longo do dia, você vai perceber que você tem muito mais energia para encarar as outras atividades que não exigem tanto esforço físico da sua parte. Então, a endorfina, ela também traz aquela sensação de bem-estar, de plenitude. E quando nós treinamos o nosso corpo para encarar situações desconfortáveis, para encarar ali o desafio do treino, para ir ao nosso limite dos nossos músculos, da nossa força física, nós também treinamos a nossa mente para encarar as situações desafiadoras, onde vai exigir o máximo de nós, onde vai exigir que a gente tenha criatividade para solucionar problemas. Então, se movimentar não é só treinar o corpo, não é só por uma questão de estética, mas também de treinar a mente, de treinar nosso corpo como um todo para encarar situações desafiadoras. E para ser constante é fundamental ter essa habilidade de encarar o que é desconfortável no nosso dia a dia, porque nem sempre tudo vão ser flores. Vai ter problemas para resolver, vai ter coisas que não vão dar certo, vai ter coisas que você vai ter que tentar várias vezes até conseguir avançar. Então, é fundamental ter essa resiliência para ser constante. Bom, galera, aqui nesse vídeo eu falei sobre 3 neurotruques, mas existem outros. Eu quero aqui saber se vocês gostariam de saber mais neurotruques que vão ajudar vocês aí a ser constante, a dar conta das coisas no seu dia a dia. Comenta aqui embaixo se você gostaria de saber mais neurotruques para aplicar na sua vida. E se você combinar esses neurotruques, isso se torna algo extremamente poderoso. Uma alavanca que vai despertar todo o seu potencial, porque realmente você vai se sentir bem consigo mesmo, você vai gostar de fazer as coisas do seu dia a dia, você vai querer realmente ser a pessoa constante ali, que estuda todos os dias, que treina, que se alimenta bem, que busca desafios, que quer atingir as suas metas profissionais, que quer melhorar como profissional, como pessoa também, nos seus relacionamentos também, você realmente vai querer buscar mais. E eu sei que muitas vezes a gente se sente sim cansado, desanimado diante das situações, como se a nossa energia estivesse sendo sugada. E tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre isso, como o celular está atrapalhando a nossa vida, o excesso de uso, né? O quanto que ele está ali sugando a nossa energia, nos impedindo de ser essas pessoas constantes, disciplinadas, que não ficam procrastinando no dia a dia. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar assistindo, eu tenho certeza que você vai gostar dele, porque ele complementa esse assunto que eu falei aqui. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve para receber o conteúdo do canal em primeira mão. Um abraço e até mais!